Olá pessoal, salve Maria Santíssima, Micael Amorim aqui. Bom, eu resolvi gravar esse vídeo um pouco mais longo para esclarecer uma dúvida, dar algumas dicas aí para vocês, que nos stories não ficaria legal, o espaço é muito curto, então eu vou fazer por aqui mesmo. Tô aqui fora, né, perto das minhas plantinhas, né, aqui na varanda. E é o seguinte, né, muita gente pergunta e pede sobre métodos de ensino, métodos de estudo. E no Brasil, recentemente, nós temos visto uma avalanche de coach, né, de todo mundo querendo ensinar o outro a ser introduzido na vida intelectual, né, a dar os primeiros passos na vida intelectual. Aqui mesmo no Instagram, hora ou outra, tem sempre alguém dando dicas de estudos, né, métodos de estudos, o que a princípio é muito bom. Só que há de se tomar um cuidado especial quanto a isso, porque quando se acumula métodos, e esse é um problema dessa enxurrada de métodos, você acaba não fazendo nada, né? Você vai pulando de método em método, de galho em galho, vê um pouco de um pouco de outro, e termina que não leva nada até o fim, né? Você não vai até o final de nada, você fica na superfície, né? E você acaba se conformando com isso e acreditando que isso é a essência da vida intelectual. Aí você troca a essência pela aparência, você se preocupa muito em parecer. E muitos desses canais, desses perfis, de fato eles vendem isso, eles vendem a aparência de intelectual, cacoetes, mas eles não levam a coisa a cabo, eles não vão até o fim, até o âmago da questão. Então tome muito cuidado com isso, né? Se você quer, procure um bom profissional, um bom educador, porque, cara, educar não é coisa para qualquer um, né? Você não acorda com um estalo na cabeça e fala, eu vou educar alguém. É óbvio que não, né? Nem todo mundo tem o dom, a arte de ensinar, a arte de educar. E a educação sempre foi um tema central na história da humanidade, na história do aprendizado, né? Da própria evolução humana, a evolução da filosofia e das ciências. O problema é que hoje os mestres, eles se aparentam muito mais com os sofistas do que com filósofos, né? Se você parar um pouco para pensar nisso, você vai ver que de fato é assim, né? Esses ditos filósofos que aparecem por aí vendendo cursos, geralmente coisas que você poderia, com um pouco de orientação, aprender sozinho. Você poderia desenvolver, fazer sozinho em casa, você não precisaria pagar para isso. Mas aí tem a arte do marketing, da propaganda, e você acaba caindo, né? Você acaba pagando caro por um conteúdo que tem muita gente boa oferecendo gratuitamente, ou por um preço bem barato, né, bem em conta. O próprio curso do professor Olavo é um exemplo cabal disso, né? Você paga R$60, né, para você ter acesso a todo o conteúdo lá do COF. Então, é uma dica, né, que fica aqui, mais uma dica aí sobre estudos, né? Pare de ficar pulando de método em método. Não caia na conversa fiada de coach. Não que não haja pessoas decentes, gente boa nesse meio, mas há muito aproveitador. Há muito aproveitador que acaba surfando na onda. Graças a Deus nós temos tido muitas obras, muitos assuntos interessantes sendo trazidos à tona no Brasil, circulando aí nas redes. Isso é muito bom, é ótimo, não estou reclamando disso. É muito bom que isso aconteça. Agora na onda sempre tem o charlatanismo, né? Sempre tem o carreirismo, as pessoas que veem nisso uma chance de lucrar, né? De ganhar dinheiro. Não que o educador ele não mereça, é até uma questão moral, né? Pô, o cara tá ensinando, tá oferecendo o conteúdo que ele aprendeu a duras penas, então ele tem que receber por isso, é óbvio, né? Não é disso que eu estou falando dos aproveitadores, certo? Do charlatanismo que há nesse meio. Beleza? Então é isso, né? E outra coisa, não há, embora muita gente diga isso por aí, você vai encontrar muitos perfis dizendo isso, não há regras universais na questão do estudo, na questão do ensino. Cada caso é um caso. O professor ele deve avaliar cada aluno de forma individual, de forma particular. Essas aulas pela internet geralmente perdem muito, né? Pecam muito por causa disso, pela falta de contato. Não que não funcione, não que não dê certo em muitos casos, mas sempre fica essa lacuna, né?
que falta ser preenchida, que é esse contato do mestre com o aluno, do professor com o aluno. Então cada caso é um caso, tem que saber o que funciona em cada caso, quais são as deficiências, quais são os pontos fracos e fortes de cada aluno em particular. Por isso que eu não acredito no que se faz hoje na educação brasileira, nas salas de aula. Você coloca ali um professor na escola pública, com 60 alunos, com 50 alunos, né? Dificilmente ele vai conseguir ver cada aluno de forma individual. Ele vai conseguir se focar em cada um, nas dificuldades de cada um, para conseguir ajudar aquele aluno nos pontos em que ele é falho, né? Em que ele é defeituoso, em que ele comete erros. Não dá, pô, não tem como fazer isso, né? O tempo é curto na sala de aula e aluno, muita gente acaba criando um pandemônio desgraçado. Isso não é legal, né? Eu sou professor, já dei aula em escola pública, em escola particular também. E aquilo é um simulacro do que é a educação na sua essência. Se pensa como Sócrates, como Platão pensavam em educação, a educação que é um ponto central na filosofia platônica, não tem absolutamente nada a ver com aquilo ali, né? Com o que se faz hoje nas salas de aula. O Mortimer Adler, ele tem um livro chamado Como Ler Livros, o Guia para uma Leitura Inteligente, que é um livro basilar para qualquer leitor, basilar. Se você quer compreender como se dá uma leitura produtiva, onde você conversa de fato com o livro, onde há um diálogo, né, entre você e a obra, que é o que ele chama de leitura ativa, você tem que ler esse livro, cara. Agora, qual é o problema? Aquilo que eu estava falando, né? Não há regras universais. O Mortimer Adler, ele não é uma espécie de papa infalível do método educacional, do método de leitura. E aquilo que ele põe no livro são dicas, né? É um guia para a leitura inteligente. E o que é um guia, porra? Pô, um guia é o cara que te mostra o caminho. O guia não vai te carregar no colo. É você que vai ter que trilhar o caminho. Então, a função de um guia é justamente essa. É para que você não se perca. Ele aponta a direção. Olha, você vai por aqui, eu sei o caminho, que vai dar certo. Faz isso aqui. Beleza? Mas é você que tem que trilhar. Beleza? E, não raro, durante essa caminhada, você acaba descobrindo o seu próprio jeito. O seu próprio jeito de chegar do ponto A ao ponto B. O seu próprio método. Beleza? Então, sempre que você se deparar com um método de estudo, como esse do Mortimer Adler, você tem que entender que são guias, que são dicas, né? Que muitos de nós, muitos de vocês que estão assistindo, acabam fazendo intuitivamente, naturalmente. Você vai ler o livro e você vai perceber, porra, eu já fazia isso aqui. Isso aqui eu fazia. Sobretudo quem tem o hábito de ler muito, acaba intuitivamente fazendo, né, cumprindo as dicas, os requisitos que o Mortimer Adler traz em seu livro, sem nunca ter lido o livro. Para você ver como é interessante. Porque o que ele está trazendo ali não é nada novo, ele não está inventando nada. É por isso que é bom. Ele está dizendo, olha, é assim que se faz, é assim que se lê. Com base em vários tratados de educação, manuais de educação que ele leu, né, autores que ele leu, e ele compilou aquilo ali. Então é isso, baixa um pouco a bola, né, não é nada... Eu já vi professor, cara, aqui no Maranhão mesmo fazendo isso, aí pela internet aí tá cheio, né? Pega lá o livro do Adler e aplica como se fosse uma regra cabal, universal, única, né, para todo mundo, ignorando as particularidades e as individualidades de cada pessoa, de cada um. O que você tem que fazer é o seguinte, você pega aquilo ali, você absorve aquilo ali, você aprende e você aplica na tua vida e vê o que dá certo e o que não dá certo. A educação é assim. Você tem que ver, você não é um robô. A humanidade não é feita em série. Cada alma ela é particular e individual. Beleza? Então você vai pegar aqueles métodos e você vai ver, ó, isso aqui dá certo para mim, isso aqui não dá. Isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou. E você vai adaptando a tua realidade e criando o teu próprio método. Por exemplo, a gente que lê um livro de cada vez. Eu converso com alguns amigos, eles pegam um livro, leem de começo a fim para poder começar outro. É assim que funciona para eles. Agora comigo não. Geralmente, ainda mais quando é um livro um pouco complicado, um conteúdo mais técnico, eu acaba dando preguiça, eu paro um pouco, ou até mesmo para digerir o conteúdo, né, para refletir naquilo ali. Eu paro um pouco e vou ler outra coisa. E aí eu leio outra coisa e tal, termina e eu volto com a cabeça muito mais
arejada, para usar esse termo, para aquele conteúdo, muito mais descansada, né? E aí sim, eu retomo a leitura e eu vou lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo, e fazendo um círculo com aquilo ali, uma espiral, né? Há pessoas que não funcionam assim, né? Então, há pessoas que adoram fazer listas, né? Eu vou ler isso aqui primeiro, isso aqui eu leio depois, aquilo ali eu leio depois, pessoas metódicas. Eu não sou assim, né? Eu sou sanguíneo, cara, eu não, sou geminiano, então eu não funciono dessa forma, né? Eu pego na estante o livro que me interessa no dia, aí eu vou e leio. Mas há pessoas que criam toda uma rotina. Isso é bom, né? Pode funcionar para muita gente e de fato funciona. Então, moral da história, né? Você tem que criar o seu próprio método de estudo. Ah, mas disseram que eu tenho que estudar 2 horas por dia. Pô, se você não tem 2 horas por dia, ou se você não consegue, você vê que o conteúdo começa a embaralhar na tua cabeça, começa a ficar cansativo, chato, não force, entendeu? Não force. A chave da memória é o interesse. Se você acabar forçando, você vai se desinteressar pela coisa. Então vai estar sendo inútil, você vai estar perdendo tempo. Você não vai absorver nada daquilo. Você não vai conseguir digerir depois. Beleza? Não é só acumular leitura. Você tem que digerir, tem que mastigar. Calma, entendeu? Sem muita pressa. A pressa para terminar um livro, a pressa para cumprir uma tabela, para cumprir uma lista, esqueça isso. É muito mais produtivo você ler um livro que você entenda, do que você ler 20 livros que você depois não vai lembrar, não vai fazer a menor ideia do que está escrito, porque você leu sem interesse. Você leu porque você viu indicação de alguém, você leu porque você gostou da capa, sei lá, você leu porque você queria comentar, né? Postar foto no Instagram. Mas não é assim que funciona. A memória não funciona dessa forma. Beleza? Claro, há obras universais de valor aí inestimável que você tem que ler, né? Você tem que fazer um certo esforço para ler, mesmo sem compreender muito bem no início. Agora, a maioria é você que vai fazer, cara, a tua lista, né? Não deixe, não abra mão disso, né? Não deixe que outras pessoas, que terceiros, cumpram esse papel importantíssimo que é criar a tua lista de leitura. Crie a tua própria lista de leitura. E crie com base, óbvio, em indicações, né, de amigos, de professores, de pessoas que você confia, mas também com base em teus interesses. Cria a tua lista de leitura de acordo com aquilo que tu gosta, entendeu? Com aquilo que tu buscas, com aquilo que de fato te desperta um interesse real mesmo, entendeu? Interesse de vida, certo? Então é isso. Você estude, aprenda com todos e crie o seu próprio jeito, crie o seu próprio método. Ah, mas como é que eu vou saber qual é o meu método? Bicho, não tem fórmula mágica. É tentativa e erro. Não é assim? Não é assim que funciona a humanidade? É tentativa e erro. Você vê o que dá certo e você mantém. Você vê o que dá errado e você exclui. E você deixa de fazer. Você não vai quebrar a cabeça com isso. Beleza? Então esse era o papo rápido que eu queria bater aqui com vocês. Me perguntaram sobre isso. E eu achei os stories um lugar inadequado, já que o espaço lá é bem limitado, e resolvi gravar aqui este pequeno vídeo. Abraço, não esqueçam de compartilhar essas dicas com seus amigos. Se possível, comentem aí as dúvidas que vocês têm sobre estudo, sobre leitura, que eu vou estar sempre por aqui. Eu estou me dedicando mais a este perfil e, na medida do possível, eu vou estar ajudando vocês. Falou!